Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da série Bate-Papo Saudável e Informação. Hoje, dia 22 de outubro de 2020, outubro rosa. Vamos receber, e já está entrando, a nossa convidada Cláudia. Outras pessoas estão entrando, bem-vindo a todos. Vamos aguardar um pouquinho para que ela acesse. Ela já pediu. Ela vai aceitar todos que estão participando. Aproveito para dizer que hoje estamos completando a 30ª live. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite, Cássio. Tudo ótimo. E você? Que bom, tudo bem também. Feliz de te receber. Muito obrigado por ter aceito o convite. Convite desafiador, hein, pelo tema de hoje, né? É, dolorido. Tá bom. Dói só na alma? Só na alma. Só um pouquinho Tá, agora. tá bom. Tá legal. Cláudia, eu estava começando aqui, eu ia te apresentar, mas eu deixo a apresentação por tua conta aí. Vamos lá, pode ser dizer uma boa noite e se apresentar aí para quem já está nos vendo. Boa noite. Eu sou Cláudia, cunhada do Cássio, irmã da Adriana. Sou uma ex-paciente de câncer de mama. Estou em recuperação, porque ainda não fazem 5 anos, então cura só fala a partir de 5 anos, mas psicologicamente eu estou curada. Entendi. Então, Cláudia, eu vou fazer uma comparação ruim, hein? Mas vamos lá. Assim, por exemplo, um viciado, a gente diz que não tem cura, ele sempre será um viciado, ele é um viciado controlado agora, em tratamento, assim por diante. Como é que é? Existe uma pessoa curada do câncer? Existe. Eles falam em cura de câncer após 5 anos. Se em 5 anos você não tiver uma recidiva, você está curada deste câncer. Pode acontecer de vir outro câncer e a chance de acontecer um outro câncer é a mesma de qualquer outra pessoa vir a ter um câncer. Tá. Entendi. Agora, Cláudia, conta pra gente como que era a tua vida antes do câncer. Só para a gente poder construir até um raciocínio nisso, assim, como é que você chegou nessa história, né? Como era antes? A minha vida era uma vida normal, como de qualquer outra pessoa que esteja aqui nos assistindo. Uma vida de dona de casa, de uma mulher que trabalha, né? Mãe de família, que cuida de filhos, que esposa, que tem afazeres e muitos afazeres, né? Porque são muitos afazeres no trabalho, em casa. É uma vida normal como a maioria das mulheres tem, atarefada como a maioria das mulheres. Entendi. Você classificaria como uma vida, você classificou como uma vida normal, regular, de um monte de mulheres, tá? Boa, uma vida boa, você classificaria como uma boa vida? Eu No tive bom uma vida sentido, muito né? Boa vida até um. boa vida. Eu tive uma vida muito Não, uma boa. vida boa. Eu tive uma vida muito boa até um certo momento da minha vida, onde aconteceu eu perdi o meu casamento, na verdade, né? Onde aconteceu uma separação. Foi um momento muito difícil. Eu não consegui lidar com essa situação. Foi um momento de muita dor, de muita tristeza. Eu perdi o chão, eu perdi tudo, na verdade. Foi muito difícil. E a partir daí, eu acho que veio essa doença. Entendi. Teve alguma outra perda importante, Cláudio? Até porque as pessoas, é importante que as pessoas ouçam, né? Porque essa relação do câncer, essa relação de qualquer doença, Cláudia,
com o aspecto psíquico não é, parece meio óbvio para nós. Eu sei que você é uma estudante de psicanálise, está quase se formando, eu sei que já atende. Então, para nós começa a ficar um pouquinho mais claro que há uma relação, mas muita gente acha que não. Teve outra perda É, importante aí? eu tive a perda do meu pai, foi uma perda muito importante para mim, e começou na perda do meu pai, onde era uma pessoa muito, era uma referência na minha vida. E a perda do meu casamento, assim, veio para fechar com chave de ouro essa perda, porque foi o Porto Seguro. Então, foram duas perdas muito importantes. E aí o Tá. corpo não aguentou, reagiu, gritou, e foi o que aconteceu. Entendi. Quanto tempo depois desses fatos, pelo menos do mais próximo aí, mas vamos lá, dos dois, quanto tempo depois você percebeu que estava, né, descobriu que estava com câncer? Do fim do meu casamento foram 5 meses. Foi muito 5 meses. rápido, 5 meses, e deve ter sido o período que desenvolveu, porque eu peguei o câncer muito no início. Eu tive muita sorte. Eu peguei assim bem no início, então foi esse período mesmo. Não dá para estimar, ninguém consegue estimar quanto tempo demora para desenvolver, isso não existe, né? Mas assim, eu acredito que tenha sido nesse período aí, foi bem rápido. Entendi. E como é que começou essa história? Não, não a história, o gerador aí que você está trazendo esses dois aspectos, essas duas perdas importantes, mas como é que começou a história? Como é que você descobriu que estava com isso? Eu fui fazer um exame de rotina. Eu já não fazia exame há 2 anos e eu fui fazer um exame de rotina. E aí, na hora que eu fiz a mamografia, a técnica, né? Fez uma vez, fez 2 vezes, fez 3 vezes, fez 4 vezes. Eu fiquei meio preocupada. Aí eu fui imediatamente para o ultrassom, que já estava marcado, e a médica procurou, procurou, procurou. Foi estranho, não foi normal. Eu achei estranho. Aí eu saí do ultrassom, me chamaram de novo para fazer uma nova mamografia. Aí eu fiquei bem preocupada. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, você quer conversar com a médica? Eu falei, quero. Aí a médica veio conversar comigo, me disse que estava encontrando algumas microcalcificações, que poderia não ser nada, mas poderia ser alguma coisa. E eu perguntei para ela se ela poderia laudar e me entregar no mesmo momento aquela mamografia e ultrassom que eu ia levar para minha médica. Aí na recepção, ela falou que sim, me entregou na hora. Na recepção mesmo do laboratório, eu liguei para minha médica, e ela disse que ia me atender, saí do laboratório, fui para minha médica. Entrei na minha médica, ela olhou os exames, falou assim: vamos marcar um mastologista? Eu falei, vamos. Ela falou, não, acho melhor a gente marcar um oncologista. Como assim um oncologista? Sabe, hoje não é para se assustar, é normal a gente marcar um oncologista. Como assim? Eu tô com câncer? Não, mas é bom. Eu falei, tá. Aí marcou um oncologista para o dia seguinte. Aí, um cirurgião oncológico. Eu fui na consulta, e aí o cirurgião sentou, olhou meus exames, me deu 4 possibilidades e 4 tratamentos. Ele falou, os 4 são câncer. Aí eu, assim, a cadeira caiu, o mundo desabou, eu perdi o chão. Aí foi muito complicado. Eu falei, não tem chance nenhuma de não ser câncer? Ele falou, não tem. As 4 possibilidades são câncer. Vamos fazer a mamotomia, entender qual é o tipo de câncer para a gente ver qual é o tipo de tratamento. E aí começou a luta. Então, assim, foi por acaso, eu tive muita sorte, porque eu peguei muito no início. Eu não sei como essa técnica conseguiu achar, porque ninguém conseguia achar essas microcalcificações, nem a mamotomia, que são exames
mais específicos. Eles tiveram uma dificuldade imensa de achar. Eu fiz outros exames que aí me reviraram, bem mais específicos, e todo mundo, mas cadê? Onde está isso? Então, eu tive, assim, foi Deus mesmo que iluminou a mão daquela pessoa, daquela médica. Eu não sei, eu tive muita sorte, os caminhos por todo. Eu conseguia marcar exames com muita facilidade, cirurgia com muita facilidade, tudo foi muito rápido. Então, foi assim que começou. Entendi. E vamos lá. Como é que foi o tratamento? O tratamento não é legal, né? Eu fiz uma cirurgia, eu fiz a retirada do quadrante, eu não precisei tirar a mama toda. Depois eu fiz radioterapia e eu não precisei fazer quimioterapia porque o meu tumor era muito pequenininho. Então não houve necessidade da quimioterapia. Mas eu uso quimioterápico, vou usar por 10 anos. Então eu faço o tratamento via oral. Eu não precisei fazer a quimioterapia injetável, mas eu faço o tratamento via oral. Tá. E não é um tratamento agradável, dá as suas consequências, mas isso todo mundo já conhece, é amplamente divulgado, eu não preciso ficar aqui contando isso, né? Não, eu entendi. Entendi. Cláudia, em algum momento, vamos lá, seja bem sincera como você está sendo. Algum momento você pensou em desistir? Em muitos momentos. Na verdade, eu não pensei em desistir em função da doença. Eu pensei em muitos momentos em desistir em função de tudo que estava acontecendo na minha vida. Em função do divórcio, foi para mim muito difícil. Então foi tudo muito, muito rápido, assim. O mundo caiu, a minha vida virou do avesso de uma vez. Então, em muitos momentos, eu pensei em desistir, mas eu tenho 2 filhas e eu lutei pela minha vida, pelas minhas filhas. Foi a maior motivação. Com certeza. E valeu a pena. Tá bom. Vamos lá, Cláudia. E você se sentiu, se sente ou se sentiu na ocasião, você se sentiu assim, vítima, desfavorecida, castigo de Deus, alguma coisa assim? Não, em Deus está me momento algum. castigando por alguma coisa. Não. Com todo assim, o final do meu casamento foi bastante difícil. E eu me agarrei no Padre Fábio de uma forma assim. Eu assisti tudo que De novo. existia no é, tudo que existia de Padre É Fábio no mesmo. YouTube, eu assisti. Esse homem me ajudou, que se ele tivesse noção, ele me levantou, ele me resgatou. E, e nesse meio tempo também eu fui fazer terapia. A terapia me ajudou absurdamente também. Então, eu ouvi o Padre Fábio falar que o Deus dele não castiga. E eu assumi esse Deus dele para mim também. O Deus dele e o meu não me castigam. Essa doença não foi castigo. Ela está querendo me dizer alguma coisa e eu busquei entender o que ela queria me dizer. Então, eu não me senti castigada, eu não me senti vítima, eu não me senti injustiçada. Eu acho que Deus sabe o que faz. Ele põe as coisas no caminho da gente para a gente acordar, para despertar, para crescer, para amadurecer. E isso aconteceu comigo, com essa doença. Aprendi a ser grata a essa doença, a respeitar essa doença. Eu a respeito muito, mas eu sou grata a ela. Cláudia, você está falando um negócio muito curioso. De novo, evocando o fato aqui de que nós temos contato com isso, nós lidamos com isso, então eu creio fortemente. Mas quando a gente fala em agradecer a doença, eu tenho certeza que tem gente que está assistindo e outros que verão depois lá no YouTube, no IGTV,
vão falar assim, imagina, essa mulher é louca, como é que ela agradece a doença? Como é que é isso, Cláudio? Assim, que A papo doença, é esse de agradecer a doença? a doença te dá a oportunidade de repensar a sua vida, de refazer caminhos, de mudar a sua vida, de olhar para você. Eu consigo hoje olhar para mim, porque eu só olhava para a família, para filhos, para um marido, para casa. Eu não conseguia olhar para mim. Eu era a última pessoa que eu olhava. E a doença te faz olhar para você. Eu aprendi a olhar para mim. Eu aprendi a me amar. Eu aprendi a me respeitar. Eu aprendi as limitações do meu corpo, porque a doença te limita. O tratamento te limita. Você não tem mais a energia que você tinha. Eu não parei de trabalhar em momento algum, eu não me entreguei, eu continuei trabalhando fazendo quimioterapia, eu trabalhei fazendo cirurgia, eu saía do hospital, sentava na minha casa no computador e eu trabalhava, mesmo de licença. Eu trabalhei fazendo radioterapia o tempo inteirinho. Eu fazia o primeiro horário de radioterapia, 7 da manhã, saía da rádio, ia para a empresa e trabalhava o dia inteiro. É muito cansativo a radioterapia, dá um cansaço assim absurdo, mas eu não me entreguei. Só que a doença te ensina a respeitar os seus limites e a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites. A doença amadurece, então a gente consegue enxergar a vida de outra forma, a escolher os valores que realmente são importantes, a fazer decisões que são importantes. Então, eu agradeço, primeiro, porque eu amadureci absurdamente. Segundo, porque eu consegui sair desse sofrimento do meu casamento. E eu sofri muito menos com a doença do que o fim do meu casamento. É muito estranho isso, mas eu já tinha sofrido tanto com o final do casamento que a doença. Eu não sei se eu estava anestesiada, se a dor foi tanta lá que eu já não conseguia sentir nem tanta dor aqui. Mas, enfim, eu agradeço porque eu sou uma nova pessoa. Eu fui buscar outros caminhos, eu fui buscar caminhos muito melhores para a minha vida. Eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje, como mãe, como profissional, como pessoa. A psicanálise me abriu uma porta para o mundo, para mim. Então, olhar com outro olhar. A doença, ela foi muito importante para mim. Entendi. Tem um livro que eu gosto muito, né? E uso, porque ele tem uma parte que ela é interessante como consulta, chamado A Doença como Caminho, né? E recomendo, caso não conheça, não tenha lido, recomendo fortemente, né? E é um livro muito interessante porque é de verdade, você começa a olhar aquele assim, ó, quando a doença chega, se precipita no corpo, né? Até os autores dizem assim, o corpo é só o palco onde vai ser encenado o conflito, né? Aquilo já começou antes. Eu falo para as pessoas, a doença é aqui, né? Quando chegar no corpo é porque aqui, caramba, já está num ponto assim que você não resolveu por bem, você vai resolver por mal. Eu vou te parar para repensar a vida. Você diria que Sim, então você conseguiu. Essa etapa você cumpriu. essa Repensar a etapa, vida. sim, e na verdade a vida foi me dando sinais, muitos sinais, e eu não consegui entender. Um cunhado na minha vida dizendo, vai fazer terapia. E eu dizia com o meu ego muito grande, eu não preciso de terapia. Talvez se eu tivesse feito naquele momento, eu não tivesse passado por este momento. Mas cada um tem o seu momento, né? Eu precisei passar por esse momento para ir buscar. Agora, e a vida foi me mostrando caminhos. Só que eu não consegui fazer a leitura disso. Aí chegou nesse ponto. Aí, neste ponto, eu consegui fazer a leitura. Tem pessoas que nem neste ponto conseguem fazer essa leitura. Eu, graças a Deus, nesse ponto, consegui fazer a leitura. E
redirecionar a minha vida. Entendi. Outro dia, todas as manhãs eu coloco uma reflexão, né, que eu mando para os pacientes que estão ativos comigo, né? Como eu não controlo bem, às vezes alguns que já tiveram alta ou saíram, eles também recebem, né? Mas eu teve uma série que eu fui colocando falando sobre vitimização, né? E eu extraí de um livro também, vários pensamentos de um livro que eu também recomendo fortemente, eu li há pouco tempo, que é fantástico, chamado A Bailarina de Auschwitz, né? De uma americana já com seus 90 e poucos anos e que passou por campos de concentração e ela renasceu e ela transformou a vida dela e tal. Então ela fala uma frase que eu achei interessante, que era mais ou menos assim, que nós somos, algumas vezes, nós somos vítimas de alguma coisa, de alguém, nós somos vítimas. Alguém nos faz, nos causa alguma coisa indesejável. Mas escolher assumir um papel de vítima daquilo é uma escolha nossa. Eu já não posso mais, ou eu não deveria atribuir ao outro as consequências daquilo que eu estou passando. O que você pode comentar sobre isso? Eu posso Entre comentar ser muita vítima e coisa. assumir ser vítima. Na Desculpa, verdade, fala de novo. essa doença, inconscientemente, agora quem está me ouvindo e não estuda psicanálise ou não faz terapia vai achar que eu sou louca, né? Mas inconscientemente existe a questão da vitimização, existe a questão de ganhos, né? Eu sou cuidada, eu sou a coitadinha, então alimenta a doença, é legal, não só essa, mas muitas outras. A questão da vingança. Ah, você fez isso comigo, agora você vai se vingar, porque você vai ver agora o que, que é. Então, tem muitas situações que a gente tem que pensar e repensar. Eu acho que só uma terapia ajuda quem está passando por esse momento, que, na verdade, assim, esses ganhos, se a gente for parar para pensar, a gente não está ganhando nada, a gente só está perdendo, porque a doença judia demais. Então, não vale a pena a vitimização, não vale a pena os ganhos que a gente tem ficando doente, porque a gente vai ter metástase, porque também as pessoas se cansam, a hora que você melhora, as pessoas se afastam, e aí você tem de novo uma recaída, e você está sofrendo. Quem sofre é você. Então, a hora que você consegue olhar para você e se amar, você percebe a realização, não vale a pena o ganho, não vale a pena a vingança, nada disso vale a pena. Vale a pena você se amar, vale a pena você olhar para você e se cuidar, vale a pena você ser feliz, vale a pena você ter paz, sabe? A doença, ela traz muita dor, porque dói a alma. A dor que a gente sente é da alma, talvez não seja nem a dor do corpo, dói a alma. Só que a dor é implícita, a dor não tem como. Só que sofrimento a gente pode escolher não sofrer ou como sofrer. Então, é outra coisa que a gente tem que aprender. É, assim, minimizar o sofrimento. Como é que eu vou passar por isso sofrendo da menor forma possível ou da melhor, sofrendo o menos possível. E isso ajuda muito no tratamento, isso ajuda muito nos exames, isso ajuda muito num pós-cirúrgico, isso ajuda muito durante todo o percurso, numa radioterapia, numa quimioterapia, durante todo o percurso da doença, se você escolher passar por todo esse processo com o menor nível de sofrimento possível, assim, é, é muito bom, entendeu? Mas parece loucura isso, mas dá para escolher também. Entendi. Cláudia, mesma forma que eu te botei numa saia justa, né? Que eu te falei assim,
Você pensou em desistir? E você foi. Você passou pelo teste, você foi sincera. Agora eu vou te colocar em outra. Vamos lá. Você teve medo de morrer? Sim, muitas vezes também. E, na verdade, eu tive muita vontade de morrer antes. Eu pedi para ter a doença, porque eu quis morrer muitas vezes. Como Então, assim? eu acho que o universo conspira, o universo ouve o que a gente pede. Né? Assim, durante todo o período difícil que eu passei, eu tive vontade de morrer muitas vezes. E aí, quando veio a doença, eu tive uma culpa imensa, porque eu falei, caramba, eu pedi isso aqui, eu quis morrer muitas vezes, eu queria sair daquela situação. Inconscientemente, não deixa de ser um suicídio, né? Você fez uma live aí de suicídio, você fez uma live de luto, então, eu inconscientemente, eu não tentei um suicídio, né? Eu pensei em desistir da minha vida muitas vezes. Putz, eu não tô aguentando, essa cruz tá pesada demais. E aí o padre Fábio vinha e falava, você aguenta, você é forte. Esse homem me ajudou absurdamente. Então, ele me ajudou, ele dividiu a cruz comigo em muitas situações. Mas muitas situações, inconscientemente, eu pensei em desistir, pensei em morrer. E aí, quando eu descobri, eu tive uma culpa muito grande, porque eu também acredito que o universo conspira. Ele traz para a gente aquilo que a gente pede. E inconscientemente eu pedi. A hora que eu acordei, eu falei: não, não, era brincadeira, eu não quero isso, não. Mas agora tem que enfrentar. E aí tive que enfrentar. Não, é muito curioso. E mais, né? Aproveitando também esse gancho aqui a utilidade desse papo, né? Para quem nos vê. A gente não tem ideia de como nós nos constituímos. Então, como é a nossa mente? Então, não existe regra. Da mesma forma, e esse é um alerta, da mesma forma que você desenvolveu um câncer, outras pessoas outras também desenvolveram cânceres e às vezes outros tipos de cânceres também e outros tipos de doenças também, né? Então, realmente, essa coisa assim, não só do desejar morrer, né? Mas às vezes essa inconformidade, essa nossa amargura, essa nossa revolta, falou em amargura, me lembrei de diabetes também, essa revolta com a vida, esse não querer enfrentar e optar pelo caminho da revolta, tem um preço. É possível? É. E a gente não pode nem julgar. Quando você falou, foi tão impressionante, porque eu estava pensando a mesma coisa. Eu falei assim, pô, eu entrevistei uma pessoa que falou de suicídio. E é verdade. O suicídio é como nós conhecemos ali da pessoa que tira a vida e da pessoa que deseja, ela pode assumir posturas ali, práticas, que no fundo são uma espécie de suicídio. Né? Ela vai se matando aos poucos. Né? Faz sentido isso, Cláudia? Faz total sentido. E o preço é muito alto. Então, eu acho que mudar a forma de pensar, por isso eu digo, a doença, eu sou grata, eu aprendi a gratidão, porque eu tive a oportunidade de rever toda a minha vida, de rever os meus conceitos. E eu estou aqui, eu estou muito bem, eu estou com a minha vida, eu vivo bem, eu trabalho, eu sou a mãe das minhas filhas, eu sustento a minha casa, e a vida, é vida que segue. Então, eu poderia não estar aqui. E a vida me deu essa chance. E de repensar, de reconstruir, de retomar minha vida, olhando de uma forma muito mais leve. Eu estou em paz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu sou feliz. Eu estou tranquila. Então, assim, não tem preço. Tem um monte de gente que não tem essa oportunidade. Então, eu tenho que agradecer mesmo. Eu aprendi o que é gratidão. E eu sou grata. Tá.
Entendi. Agora, Cláudia, vamos lá. O medo passou? Eu perguntei se Medo? você tinha, se teve medo de morrer e tudo mais. Passou o medo? Olha, eu vou dizer assim, ontem eu refiz meus exames. Antes de ontem eu não dormi. Ué, O por quê? medo, então, assim, a hora Vendeu que a você cama, é faz aquela isso? mamografia. Oi? Vendeu a cama? Não teve como dormir? O que aconteceu? Passei a noite em claro. Não, na verdade, assim, é, é muito menos do que eu tinha, né? Mas sempre e agora, né? Eu vivo muito bem, eu não penso na doença, ela é uma coisa que não existe. Eu estou conversando aqui com você, quando você me convidou e eu parei para pensar e falar, caramba, o que eu vou falar? Naquele dia eu tive uma alergia, fiquei me coçando inteira. Então, assim, né? Mas é uma coisa que não, eu não vivo isso, eu não vivo a doença, ela não faz parte do meu dia a dia. Agora, essa semana eu tive que refazer os exames, e aí dá um medo. Aí fala, caramba, a hora que eu faço aquela mamografia, aquele ultrassom, eu fico, tá tudo bem? Deu tudo certo? Aí elas conseguem entender. Mas é um medo inferiormente muito menor do que eu tinha, a preocupação que eu tenho, mas sempre tem uma preocupação. Agora, hoje eu tenho muito mais medo do Covid do que do câncer, porque está sob controle. Na verdade, na minha cabeça, eu estou curada, a minha chance de cura é de 95%, é muito grande. Eu tomo medicamento com frequência, eu não sigo todas as instruções que eu deveria ter um saudável, que eu não tenho, fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana, que eu não estou fazendo, não poderia engordar, eu engordei os 10 quilos agora na quarentena, então, assim, algumas coisas Cláudia, são importantes. essa parte podia ter pulado. Pois é, mas serve de alerta para as outras pessoas não fazerem o que eu estou fazendo, né? E agora eu vou retornar no médico, vou tomar uma baita bronca e eu tenho ciência disso. Então, isso não deve se fazer, né? Mas, assim, eu tenho preocupação, eu não diria medo. Eu tenho, sei lá, dá, né? Tenho medo, sim. Você diria que é normal, aquele assim, sentir esse medo aí, em vésperas, pelo menos, aí de exames e tudo mais? É normal. É normal, normalíssimo. Eu acho que eu já não, assim, o meu dia a dia, ela não existir, tá ótimo. Eu tocar minha vida normal, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa saudável, eu faço qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa faz. E isso para mim é muito bom. Agora, nesses momentos, né? Caramba, e agora? O que vai dar? Eu acho que é super normal. Não tem nada de anormal aí. Tá bom. Agora, Cláudia, pessoas que passaram pelo que você passou, e mesmo outras doenças e tudo mais. ah, por exemplo, o câncer ele tem ele tem várias características curiosas, né? Uma delas é aquele assim. Ô Cláudia, você teve câncer. Não fala nisso, não, não. Fica quieto, senão atrai. É assunto proibido. Que você faz com os teus pensamentos? Por exemplo, esse daí, ó, eu tô com medo porque tá chegando a época dos exames e eu tô com medo. O que você faz com esses pensamentos? Na verdade, assim, eu tinha pavor de ter câncer. Eu, eu não sei, é por isso que eu acho que o universo traz. Eu tinha dois medos muito grandes na minha vida. Um era de ter câncer e outro de me separar. Aconteceram as duas coisas em 6 meses na minha vida juntas. Então agora eu tento não ter medo de Ufa! nada mais. Porque eu acho que não é legal ter medo. Então eu não falava nem essa palavra. Aí quando eu fiz um trabalho para aprender a falar, porque ela faz parte da minha vida agora. Então eu não tenho problema nenhum em dizer.
Eu não vou pôr aos sete ventos na empresa, ninguém soube. O presidente da minha empresa soube, pouquíssimas pessoas que trabalhavam comigo souberam, mas assim, a grande maioria não. 99,7 pessoas da empresa não souberam que eu tinha, porque não cabia a ninguém. Mas assim, eu trato numa boa, não, nunca me vitimizei com essa situação, muito pelo contrário, mamãe deve estar assistindo, tentou me carregar de todas as formas e eu não quero, porque eu não queria me vitimizar, eu não queria isso para mim, eu tinha que passar por esse momento, era um momento meu, eu entendia que era um momento meu de aprendizagem, ninguém ia poder fazer nada por mim, é meu o momento, eu tinha que passar por isso. E são, assim, são momentos bem difíceis. Ir numa consulta com um oncologista é pesado. Ninguém precisa ouvir tudo aquilo. Já basta eu ouvir. Eu nunca levei as minhas filhas numa consulta. Para quê? Sabe? Para que a minha mãe ir lá ouvir tudo aquilo? Para que as minhas filhas irem lá ouvir? Não precisa. Sou eu que tenho que passar por aquilo, sou eu que tenho que trabalhar aquilo. O momento é meu. Eu via que todos ali iam acompanhados. Sempre fui a única pessoa que ia só. Mas eu preferia assim. Eu nunca quis me vitimizar, eu nunca quis usar isso a meu favor. E, assim, tranquilo, falo numa boa, não preciso ficar divulgando, mas se tiver que falar, falo numa boa. Se tiver que ajudar alguém, dar um conselho pelo que eu passei, é tranquilo. Para mim, faz parte da minha vida, é uma página virada e acabou. Entendi. Tá bom. Como é que tem sido a tua vida pós aí? Você comentou um pouco que trabalha, enfim, mas como é que tem sido a vida depois disso? Minha vida, depois disso, é muito boa. Tenho uma vida normal. Eu aprendi que eu tenho limitações, até o medicamento traz bastante limitação assim de cansaço, dores Ah, articulares. Então, assim, eu não tenho mais a disposição que eu tinha antes. Eu fico um pouco mais cansada. Também não tenho. A gente também vai envelhecendo, né? Mas eu fico um pouco mais cansada, eu tenho um pouco mais de dor, eu não consigo fazer mais as coisas que eu fazia. Mas assim, eu aprendi a conviver com isso, eu aprendi a respeitar isso. Intelectualmente é tranquilo, trabalho normalmente, é, eu vivo muito bem, eu vivo em paz, eu vivo feliz, eu aprendi muita coisa com isso tudo, com todo esse processo, porque aí eu fui buscar estudar, né? Eu acho que eu aconselho todo mundo a ir fazer terapia, independente se está num processo de um câncer, se está num processo de uma doença, se não está, para não chegar a esse processo, porque a gente veio para esse mundo para ser feliz, não para sofrer. Então, e eu acho que o processo da terapia ensina a gente a buscar caminhos, encurtar caminhos ou facilitar a nossa vida. E eu aprendi isso. Então, a minha vida é super tranquila, assim, é atribulada, continuo trabalhando pra caramba, graças a Deus, é corrida, mas assim, eu vivo muito bem, graças a Deus. tá. Se não for indiscreto, né, fique muito à vontade, porque assim, tem muitos efeitos desagradáveis aí, colaterais à medicação que você toma? Coisas que Tem tem hora que bastante. você fala assim, eu tô de saco cheio desse remédio. Eu já pensei em desistir. Na verdade, eu não pensei em desistir. Eu tive momentos bem difíceis, fui conversar com o meu médico, porque na verdade eu comecei com um outro medicamento que é mais leve, de efeitos colaterais, só que eu tive uma trombose cerebral. É um efeito colateral raro desse medicamento e eu tive. E aí eu não poderia mais tomar esse medicamento. E aí eu tive que passar por um processo complicado, que eles tiveram que me induzir à menopausa.
Porque para entrar nesse medicamento que eu tomo hoje, só mulheres menopausadas. Então eu tive que tirar útero, ovários, trompas, colo do útero, tudo. E para começar a tomar este medicamento. E aí eu tenho todos os efeitos colaterais de ter entrado na menopausa, tanto é que eu estou suando aqui que nem uma louca, né? Eu transpiro muito, eu tenho muito calor. Engordei muito também. Em função disso, o medicamento engorda, cai cabelo, tem um ressecamento enorme, tem todos os efeitos colaterais da menopausa, porque eu já entrei num processo de menopausa em função da cirurgia, assim, imediatamente, e o medicamento reforça tudo isso. Então, meu câncer é hormônio dependente. Eu não posso ter nada de hormônio. Então, isso traz muito prejuízo para a mulher. Então, aumenta o risco de infarto, de AVC, aumenta o risco, engordar aumenta o risco de diabetes, eu me tornei diabética, aumenta a hipertensão, eu já sou hipertensa há muito tempo. Então, tem essa questão de dores, realmente, de inchaço, eu fico bastante inchada, dores articulares, cansaço, muita fadiga, tem muito efeito colateral. Mas, assim, aí eu conversei com o meu médico, ele falou, olha, Cláudia, a maior parte das mulheres desistem do tratamento. Com, no máximo, 2 anos, elas desistem, e aí existe uma chance muito grande do câncer voltar. Porque o que acontece vou tomar por 10 anos ou o resto da vida. Depende aí do evoluir da medicina. E eu não quis, eu falei, não, eu vou aguentar e vamos ver o que vai dar, porque eu não quero correr o risco de retornar esse câncer. Então, eu tô tocando, eu tô tomando há 3 anos, não, há 1 ano, desculpa. E eu tenho sentido melhoras. As minhas dores melhoraram muito, o meu cansaço melhorou bastante. Tem semana que eu tô bastante cansada, mas eu aprendi a respeitar. Eu tô cansada, eu pego o fim de semana e eu fico na cama. Eu descanso. Eu não tenho vontade de me levantar. Eu levanto, faço o que eu tenho que fazer. Eu não preciso fazer faxina, eu não preciso arrumar o guarda-roupa. Eu aprendi a respeitar. Eu não sofro mais com isso. Se eu cheguei do trabalho, eu estou muito cansada, não quero fazer janta, eu não vou fazer janta. E eu não me cobro mais por isso. Então, eu aprendi a respeitar. Então, assim, tô tranquilo, não tô sofrendo, porque, puxa, eu tinha que arrumar o meu guarda-roupa hoje. Não, não tinha. Hoje eu tenho que descansar, porque o meu corpo está pedindo para eu descansar. Hoje eu tinha que chegar e fazer um jantar, mas eu estou cansada, eu não vou fazer o jantar. Eu vou descansar, porque o meu corpo está pedindo para descansar. Eu estou muito inchada, eu vou deitar e levantar as minhas pernas. E está tudo certo. Esse é o benefício que a terapia me trouxe. Está tudo certo. É assim que tem que ser. E está tudo certo. Entendi. Toda vez que nós fugimos, né? Você conhece bastante do assunto. Toda vez que nós fugimos, né? Nós nos desviamos do nosso padrão moral, tem um alarme que toca. Esse alarme se chama culpa. Então você se sentia muito culpada quando você não cumpria com aquilo que você mesmo achava que deveria cumprir. Sim. Então, vamos lá. Remédios que você passou a tomar é o remédio de rever os valores e flexibilizar aquela rigidez toda? Sim, mas esses remédios aí eu aprendi antes até de descobrir a doença. Quando eu comecei minha terapia, que foi já ainda final do meu casamento, eu trabalhei muito individuação, flexibilizar ego, o meu perfeccionismo, né? Tinha que ser perfeita, boa, muito boa mãe, muito boa profissional, perfeita em tudo. Eu não preciso ser perfeita. Eu posso fazer o melhor que eu posso. E é o melhor que eu posso. E hoje eu aprendi. Esse é o melhor que eu posso.
Hoje é isso que eu tenho para dar. Se agradar, muito bem, se não agradar, paciência. Desde que eu faça aquilo que eu posso. Eu tento fazer o melhor que eu posso. É esse o melhor que eu posso, tá tudo certo. E tá certo para mim também. Eu aprendi a flexibilizar. E a doença te ensina forçosamente a flexibilizar. Não tem jeito. Então aquela história de que a gente aprende pela dor e não pelo amor é verdadeira, né? É verdadeira. Eu só aprendi pela dor. Tá bom. Legal, mas aprendeu, isso aqui é importante aí, né? Aprendi. E, e é essa reformulação daquilo que a gente pensa, e que também não dá para condenar ninguém, né, Cláudia? Porque a gente tem a gente carrega uma herança importante de tudo que a gente foi absorvendo ao longo da vida. E é isso. Você quer ver uma coisa que eu acho muito interessante, compartilhando com você? Que é assim, ó, você já reparou, nós vivemos numa sociedade que, entre muitas coisas, né, uma que me chama muita atenção. Se você chega para alguém conhecido, vamos lá, mas no meio, principalmente nesse meio profissional aí, né, corporativo, chama do que quiser, falar assim, e aí, como é que você tá? Resposta, pô, cara, numa correria, nossa, tô, ó. A pessoa suspira, faz para mostrar que assim, ó, eu sou um infeliz que corre feito um desgraçado. Porque se você perguntar, a pessoa fala assim, não, tá tudo muito tranquilo, tá gostoso, a vida tá ótima, você tem uma impressão ruim da pessoa. Parece assim, nossa, deve ser um. Aí sim é o boa vida, né? Do começo lá, vida boa e boa vida. Deve ser um boa vida, não faz nada, não tá nem aí. Na verdade, não. É só alguém que está aprendendo que você não precisa ficar mostrando nada para ninguém, né? Ou deveria mostrar o menos possível, né? Mostrar a gente mostra, mas enfim. Faz sentido É, também, Cláudio? também faz sentido. Cuidados especiais aí, você falou algumas coisas, medidas preventivas. Tem recomendações aí para quem está assistindo? Sabe por que eu estou falando? Porque assim, caramba, muitas pessoas me falam, Cláudia, em consultório, aquela assim, eu queria voltar a ter a vida que eu tinha. E eu sou muito sincero, né? Eu falo assim, Deus te livre, porque aquela vida que você tinha te trouxe a isso. Você quer voltar naquela? Pelo amor de Deus, é daqui para frente, não é voltar. O que você diz aí? O que você dá de recomendações e assim por diante? Recomendações? Vamos lá. As pessoas Ia. querem saber. Até porque, Cláudia, vamos lá. Não longe de querer te tornar mártir de qualquer coisa aqui, mas para quem começou com, vamos lá, eu estou entrevistando a Cláudia, que é uma pessoa que teve um câncer de mama. Tá bom. Pô, você já me falou de trombose cerebral, você já me falou de diabetes, hipertensão. Então não é só a Cláudia que desenvolveu um câncer, é a Cláudia que, né, tem muitos desafios aí para enfrentar. Então vamos lá, as pessoas querem saber qual é o segredo de enfrentar todos esses desafios, o que você recomenda para as pessoas para que não cheguem a isso. Elas não precisam chegar a isso para descobrir que podem viver bem. O que você me diz, Cláudia? Olha, Cássio, eu aprendi tanta coisa ao longo dessa caminhada. Eu aprendi a me perdoar. Eu acho que é um negócio fantástico. A perdoar os outros, né? Eu aprendi o amar mesmo não gostando, que é uma coisa que eu ponho em prática na minha vida. Eu aprendi uma coisa muito importante, que a expectativa é minha e não do outro. Então, hoje, eu diminui muito o nível de expectativa das coisas. Então, a vida se torna muito mais fácil quando a gente não tem grandes expectativas ou expectativa nenhuma. A vida se torna muito mais leve. Eu aprendi muita coisa na individuação que eu pus em prática na minha vida.
eu aprendi a leveza da vida, a olhar a vida de outra forma. Isso aqui é o melhor que essa pessoa pôde me dar. Então, paciência, foi pouco? Foi pouco. Mas foi o melhor que ele pôde, assim como foi o melhor que eu pude. Eu aprendi a me perdoar porque eu errei muito no passado. E hoje eu falo, caramba, eu cheguei aqui, olha onde me levou. Mas caramba, era o que eu sabia fazer. Então, hoje, eu já aprendi um pouquinho mais. Eu não preciso passar por isso de novo. Eu posso construir algo diferente. Então, hoje, eu já sei um pouquinho mais. Então, eu posso me perdoar por tudo que eu fui, pelo que eu errei e ser uma pessoa diferente. Talvez daqui 10 anos eu fale, puxa, era o que eu sabia naquele momento. E eu acho que a vida é esse caminhar, é essa evolução. Eu aprendi, como eu já disse várias vezes aqui, a ser grata. A gratidão é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu aprendi muita coisa. E agora já esqueci tanta coisa que eu aprendi. Tem uma cobra Olha, aqui. Mas pode eu falar. sei disso. Eu sei. Não, eu ia perguntar para você se você continua ouvindo o padre. Não, Ué, o que deixa eu aconteceu? ver aqui. Ah, Não, eu não conheço. Na verdade, assim, o Cássio, eu passei por vários processos. ah, E muita gente me ajudou nesse processo. O padre me ajudou nessa fase que foi assim, ele me ergueu mesmo. Foi uma fase dificílima. E eu fui buscando, eu acho que eu fui buscar ajuda de tudo que eu ouço de tudo. E eu ouço muita coisa boa. Eu não fico perdendo tempo. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Eu só baixei Instagram para ver suas lives, mas eu não muito tenho obrigado. nada. Eu não publico nada, eu não tenho nada. Eu não perco meu tempo com coisas que não me agreguem. Eu uso muito bem o meu tempo com coisas que agreguem. Então, eu ouço muita coisa boa no YouTube. Eu ouço muita coisa boa nos grupos que eu participo. Tem muitos grupos de psicanálise e tudo mais, que você, inclusive, me indicou. E eu ouço muita coisa. Qualquer coisa que eu ouça aqui, tudo me agrega. Tudo eu paro, eu penso, eu reflito e eu tento trazer para a minha vida. Então, assim, o padre foi muito legal numa fase. Naquele momento ele foi bom. Hoje, eu estou num outro momento que eu busco outro tipo, não que ele não seja importante, eu ainda ouço tal, mas aquele momento eu precisava da palavra dele. Hoje eu já passei daquele momento e hoje eu estou num processo de construção, não mais de dor. A dor eu passei e ele me ajudou pra caramba. Hoje eu estou num processo de construção, de evolução, de crescimento. E aí eu ouço outras coisas, não que ele não me sirva, mas eu busco, eu estou buscando outros conhecimentos, outras leituras, mas continuo muito grata a ele. Legal. Aliás, a gente está, eu confesso, né, que nós estamos um pouco frustrados, porque de domingo já havia virado um hábito assistir à missa, né, do Padre Fábio, porque era pelo YouTube, né, pelo Instagram, pelo YouTube e tal. E ele encerrou as missas lá. A gente compreende, enfim, deve ter vários motivos ali. Ele encerrou. Dá uma sensação muito estranha, parece que a gente ficou meio órfão, Dá um né, vazio, né? é incrível o vazio aqui. Tem tem vários comentários importantes aqui, Cláudia, que o pessoal fez, né? O usar bem o tempo é um dom à parte. Comentário de um médico que está nos assistindo, muito querido, que é o doutor Abel, né? Que não sabe ainda, mas eu o convidarei para uma live. Né? Então, assim, tá dado o recado para ele, né? Porque eu acho que tem alguns assuntos muito importantes para falar com ele aí, né? Cláudia, o que você pretende para o futuro aí? Então vamos lá, hoje eu sei que você é uma executiva, né? Eu não contei no começo, mas você de formação, você é farmacêutica, né?
mas há muitos anos na indústria, é uma executiva de sucesso, né? Mas vamos lá, e aí de repente você está estudando psicanálise, está quase se formando, o que você pretende para o futuro aí? Lembrando só, sendo um pouquinho chato, que faltam 5 minutos para a gente Oh, encerrar aqui. É, passa ô, muito Cássio, rápido. o futuro a Deus pertence. Hoje eu aprendi a viver o hoje. Eu quero viver o hoje da melhor forma possível. Deixa a vida me levar. Eu acho que Deus sabe o que faz. Eu passei por situações bastante difíceis. Eu passei por uma trombose cerebral seríssima, bem, bem comprometeu bastante. Eu não tenho uma sequela. Eu passei por um choque anafilático seríssimo. Eu cheguei praticamente morta no hospital. Eu não tenho uma sequela. Então, não foi por acaso que eu passei por tudo isso. Eu não sei o que está escrito para mim. O homem lá de cima sabe. Eu entreguei a minha vida nas mãos dele. E eu aprendi isso, eu acho que foi a grande lição. O que é ter fé? Fé não é você pedir e esperar aquilo que você quer. Fé é você entregar e respeitar o que vier. O homem lá de cima, ele sabe o que vai acontecer comigo, para que eu vim aqui, o que eu tenho que fazer. Eu entreguei a minha vida na mão dele. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu não sei, não foi por acaso que eu fui estudar psicanálise, nada acontece por acaso. Talvez eu tenha que ter passado por todo esse. Teria buscado a psicanálise. Então, eu não vislumbro o futuro. Deixa o que está escrito acontecer. Eu entrego na mão dele e eu sei que ele vai fazer o melhor por mim. Ainda que o melhor por mim não seja aquilo que eu almejo, que eu estou esperando. É isso. Entendi. Mais uma pergunta é assim. Então vamos lá. A pessoa que passou por tudo que você passou, e de novo, não falando isso num sentido de te tornar mártir de nada aqui, né? Uma pessoa comum como qualquer outra, e somos iguais. Mas vamos lá. A pessoa que passou por tudo isso, tomou uma vacina que agora você é imune a novos problemas? Não, problemas acontecem. Eu só lido de forma diferente com esses problemas. Eu não tem mais um. Nossa, não, acho que eu minimizei os problemas. Acontece da mesma forma, tem dificuldades na vida, tem. Todos os dias, você está falando, eu sou uma executiva, eu passo por problemas no trabalho todos os dias, um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para. As coisas acontecem da mesma forma. Eu vejo de formas diferentes. Então, eu escolhi não sofrer, eu escolhi minimizar, eu escolhi pensar, olhar para um lado, olhar para o outro, vamos ver como é que a gente vai resolver. É a forma como eu vejo as coisas é que mudaram. Os problemas continuam os mesmos, as contas chegam, os boletos chegam, tudo continua a mesma coisa. É só a Oh, forma meu como Deus, você eu está olho. falando. Tá. Outro dia eu vou falar bem rapidinho, né? Está acabando o tempo, mas eu entrevistei um médico também, especialista em cuidados paliativos, né? Chamado Fábio Turrini. Muito legal, um cara Muito bom. maravilhoso. Mas no final ele relembrou uma reflexão importante, que é aquilo assim: você está cheio de problemas, imagine os maiores problemas que você tem nesse momento, e estão te assolando, e pensa que você vai morrer a semana que vem. Aí a gente começa a redimensionar essas coisas e falar assim, acho que eu vou curtir um pouco mais, né? Sim. Então, eu Tá não sei bom. quanto tempo eu tenho. Eu tenho 1 ano, 2, 5, 20, 50. Que sejam bons 1 ano, 2 anos, 25 ou 50. Que eu viva muito bem. E isso valeu. Tá bom.
Cláudia, temos 15 segundos. Eu quero te agradecer imensamente. Foi uma das lives mais incríveis que eu fiz. Muito obrigado, um grande beijo e sucesso. Deus te abençoe.